sejam de cunho político, sejam de cunho econômico ou social, muitas necessidades básicas do povo, além das educacionais, ainda não são atendidas pelo poder público. A educação precisa ser tratada com urgência e perseverança. Além de reformular e adequar para ontem a educação fundamental e o ensino médio, nossos cursos superiores precisam ser capacitados para quê? Para a geração de profissionais plenos em suas funções. Isso não está ocorrendo em todas as entidades. Nos atuais níveis de heterogeneidade acadêmica, não há saída que não seja partir para a exigência da certificação profissional. No meu entender, esse é o nosso ponto aqui. Como já é corriqueiro no primeiro mundo, não há nenhuma novidade que a gente está querendo trazer aqui. Os graduados em cursos superiores no Brasil deverão também, dentro em breve, submeter-se a avaliações e, não estando aptos ao desempenho de suas funções, serem obrigados a complementar seus estudos e prestar novos exames. As instituições de ensino superior terão de vencer suas muitas deficiências. A bem da verdade, as alterações lá na Lei de Diretrizes e Bases, que ocorreu em 96, já previa no seu artigo 41 que, entre aspas, o conhecimento adquirido na educação profissional, inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação. Já está lá, hein, na Lei de Diretrizes e Bases. Já existe também, desde 2005, a proposta governamental que institui o chamado Sistema Nacional de Certificação Profissional, SNPC, que a define como o reconhecimento formal dos saberes e práticas do trabalhador desenvolvidos na experiência de vida, na experiência de trabalho, na escola ou em programas de qualificação social e profissional. O seu sentido consiste em tornar-se uma estratégia para promover a formação continuada e, ao longo da vida, para ampliar as oportunidades de acesso do trabalhador brasileiro ao mundo do trabalho. Isso é fundamental. Há que se ressaltar também as experiências práticas coordenadas pelo Inmetro, do Ministério da Saúde, pelo Ministério da Saúde, na área de enfermagem, pelos Ministérios do Turismo, do Trabalho e da Educação, que culminaram com a criação de um grupo de trabalho em 2003 e em 2004 de uma comissão interministerial, com vistas à formação de um marco regulatório para quê? Para a certificação profissional brasileira. Então, não há novidade isso aqui, né? Tem que botar em prática. Matéria publicada há muitos anos, lá no jornal O Globo, reportava que a OAB de São Paulo teve, naquela ocasião, o maior índice de reprovação do país, gente. Cerca de 92% de quase 20 mil candidatos. Pouco mais de 8% haviam sido aprovados nas duas fases. Em Santa Catarina, menos de 13% dos inscritos conseguiram aprovação, quanto mais dos 13% em São Paulo. Os números indicam que a situação já vinha piorando gradativamente. No exame anterior da OAB lá de São Paulo, quase 28% haviam conseguido o registro. Portanto, em um ano, a aprovação caiu mais de 50%. E a queda da qualidade do ensino jurídico é, com certeza, responsável por quê? Pelo despreparo dos concorrentes. De lá para cá, as notícias têm sido ainda piores quanto ao desempenho nos exames, nos próprios exames da Ordem dos Advogados do Brasil. O diploma, muitas vezes obtido com suor, com lágrimas, será brevemente apenas uma porta entreaberta para os profissionais. Cada profissão, para ser exercida em sua plenitude, necessitará da certificação profissional, ou seja, da comprovação individualizada de uma qualidade específica para cargos e funções de nível superior ou técnico. Os conselhos e ordens que regulamentam as diversas profissões precisam fugir do corporativismo. Se não agirem espontânea e rapidamente para cumprir esse papel, que com certeza lhes cabe,
serão em breve surpreendidos por uma medida legal do governo. Vai chegar isso. Já está demorando, mas vai chegar. Na verdade, a classe política vem segurando o tema face à sua impopularidade. É só por isso que está demorando. Como o assunto é vasto e complexo, para uma abordagem global sobre o ensino superior, eu vou me ater aqui à certificação profissional nas áreas de engenharia e tecnologia, aqui no Clube de Engenharia, uma real carência da sociedade brasileira. Mormente quando está se retomando o desenvolvimento, se necessitando do engenheiro capacitado, sem falar na globalização. Eu disponho de algumas informações sobre a concessão de responsabilidade técnica aos engenheiros e técnicos no chamado primeiro mundo. Essa nossa pesquisa não abrange uma coleta de dados completa, é apenas uma amostragem para dar aí a vocês uma ideia do que está ocorrendo no mundo. Eu quero introduzir o assunto falando das diretrizes curriculares do Conselho Federal de Educação para o ensino da engenharia. Essas diretrizes trazem um enfoque absolutamente moderno, inovador e induzem conceitos que visem a conceder um alto grau de liberdade para as instituições de ensino superior. Os projetos curriculares individualizados para cada determinado curso deixam para trás os aspectos tradicionais de reunir disciplinas obrigatórias para a graduação e buscam programas acadêmicos amplos, voltados para quê? Para uma formação mais completa, adaptada à realidade sociocultural do país, de cada região específica. Os alunos, no decorrer da graduação, são conduzidos a um processo participativo, deixando de ser apenas elementos passivos na cadeira da engenharia. A possibilidade real de lançar novas formas de estruturação dos cursos de engenharia, sem se ficar amarrado a apenas grades curriculares, dá às IES o direito de serem criativas, adotando experiências inovadoras, isso é importante, que buscam a excelência da formação para o mercado de trabalho que impõe, hoje, uma demanda diversificada de profissionais. Trata-se, sem dúvida, de um passo revolucionário dentro do processo de renovação do ensino, permitindo que os dirigentes de cada IES proponham e implementem capacitações que individualizem o diploma daquela instituição. Os docentes precisam evoluir, ampliando suas atuais atividades de ensino com a inclusão de trabalhos ligados à orientação da vivência prática profissional, junto ao futuro mercado que irá absorver os alunos. As IES sairão dos seus casulos para atender as demandas dos empregadores públicos e privados. É inevitável que, fatalmente, tais conceitos de liberdade institucional recebam interpretações com tônicas diversificadas. Espera-se que, na maioria das IES, provoquem reações altamente positivas. É o que se pretende e é o que o país necessita. As federais e estaduais precisam investir nessa modernização e obter recursos para continuarem a ter seus nomes entre os melhores. As instituições privadas, se puderem e quiserem, têm chances de transformações que poderão colocá-las em ascensão nos níveis de excelência de ensino a curto e médio prazo. Basta querer, né? As demandas de mercado por recém-egressos da graduação que sejam cada vez mais profissionais prontos para assumir postos-chave em atividades de produção, criarão importantes ligações entre as IES, as grandes empresas, as associações de classe e os sindicatos, dentro do processo de formação de engenheiros. Se nós analisarmos os conceitos induzidos por essas diretrizes curriculares nos cursos de graduação em engenharia, desde o perfil a ser atingido pelos profissionais, as competências e habilidades pretendidas, as diretrizes estruturais dos cursos e, finalmente, os conteúdos curriculares, tanto os básicos quanto os profissionalizantes, pode-se depreender, desde já, seu citado grau de liberdade. Trata-se de um documento bastante corajoso, que abandonou o vade-mecum detalhado e discriminado, acreditando, pois, na seriedade e competência pedagógica
das instituições e propiciando a sua tão almejada e decantada autonomia acadêmica. Isso é um lado positivo. Contrariamente àquelas instituições que podem utilizar o novo caminho em prol da melhoria da qualidade do ensino e da formação profissional como um todo, corre-se o risco de haver instituições privadas que se aproveitem para quê? Para vender facilidades e assim ganhar mais aluno, faturar mais. E não há como manter fiscalização ostensiva e permanente que possa evitar tais desvios. E será preciso que a ética prevaleça e que anjos digam amém. Eu tenho, assim, uma visão clara que, como nos países mais desenvolvidos, nós teremos que implantar a certificação profissional como ferramenta para garantir que os mercados profissionais e, consequentemente, a nação brasileira sejam atendidos por engenheiros e técnicos com o perfil adequado ao real desenvolvimento brasileiro. Com a citada abertura das novas diretrizes curriculares, espera-se que sejam geradas formações profissionais diferenciadas e também se necessite cada vez mais de atividades de educação continuada específicas para adaptação às constantes mutações do meio técnico. Estas carecerão, sem dúvida, de certificação que direcione os engenheiros aos diversos setores do mercado de trabalho da engenharia. Trata-se de quê? De uma evolução natural para os futuros profissionais das diversas carreiras da engenharia, que obviamente não poderá interferir nos direitos adquiridos dos hoje já engenheiros. É, no entanto, o início do processo de modernização da engenharia nacional para fazer frente ao mercado globalizado, esperando o nosso ensino, já com considerável atraso, aos sistemas acadêmicos do primeiro mundo. A certificação profissional, temos certeza, será muito breve uma exigência legal. Estou repetindo pela enésima vez, porque eu tenho medo da gente receber uma batata quente na mão de má qualidade. Não apenas para os engenheiros, mas para todas as profissões ligadas ao sistema Confea. A certificação profissional constitui também hoje um caminho para a regulamentação de profissões que ainda se encontram no limbo do reconhecimento, cujas ordens e conselhos ainda não existem ou não disponham de estruturas ou recursos que lhes permitam desempenhar as atividades e atribuições representativas das classes. Ou seja, um profissional que receba certificação avaliada de forma competente através de uma entidade certificadora será valorizado no mercado. É o interesse do profissional, independentemente de um número de registro obtido automaticamente com a apresentação do diploma de formação, aquilo que eu falei no início. Então, o que a gente vai fazer aqui agora, para entediar menos, que eu já estou me estendendo bastante? Vamos apresentar um relato, em linhas gerais, de como a certificação profissional é levada a efeito em alguns países, senão não vou falar em todos. Em função de quê? De informações disponíveis na área de engenharia e tecnologia, envolvendo exemplos das profissões de engenheiro, arquiteto, agrônomo, geólogo e químico. Incluem-se também nesse escopo que nós vamos apresentar as notícias do Conselho Federal com relação ao tema, não sei se eu estou atualizado, dados da última pesquisa do Confea, datada de 2004, sobre acreditação de cursos e avaliação de egressos dos cursos superiores vinculados ao sistema. No final, eu vou tratar do que seria uma sugestão embrionária para os enfoques de um planejamento básico de ações, com vistas a quê? Com vistas a se chegar a um delineamento de projeto para o segmento de certificação profissional no Brasil. Tem que vir daqui para lá e não de lá para cá, pela terceira ou quarta vez. Tendo em vista que as informações base dessa palestra, de algum modo relacionam a certificação profissional com a acreditação de cursos, vocês vão ver, eu vou reportar também, resumidamente, alguns aspectos ligados ao sistema de acreditação da entidade, certificação do profissional. Cabe destacar e enfatizar
que nos países pesquisados, os cursos superiores dados pelas IES são avaliados periodicamente, com intervalos que variam de 2 a 6 anos, vocês vão ver. Para quê? Para manterem seus selos de acreditação. Vamos, então, à habilitação profissional, acreditação, certificação. É a transparência 3, né? A seguinte. Vamos começar com Portugal. Acreditação e certificação. Em Portugal foi implantado em 94 o modelo da chamada Ordem dos Engenheiros de Portugal. Não é CREA, lá é a Ordem dos Engenheiros, OEP. Segue as seguintes diretrizes. Primeiro, a instituição de ensino superior, IES, cujo curso é candidato à acreditação, recebe visitas de uma comissão mista, profissionais e acadêmicos da OEP, e prepara um dossiê respondendo aos 137 quesitos exigidos sobre conteúdo curricular, critérios de ingresso, avaliação dos alunos, frequência, organização, nível de docência, condições de trabalho e graus de aproveitamento, entre outros. Bom, e aí o que vem? Como resultado dessa visita inicial e do exame do dossiê, a Comissão da Ordem dos Engenheiros apresenta o quê? Um relatório de acreditação. É um relatório confidencial, que pode ter os seguintes resultados para o curso examinado. Primeira alternativa, o curso não é acreditado. Curso não acreditado. Segundo, acreditado por 2, por 3 ou por 4 anos, cabendo fazer melhorias segundo recomendações da comissão. Essa é a segunda alternativa. E, finalmente, que é a melhor delas, o curso está tão bom que é acreditado por 6 anos. Não é mais